Olá, querida igreja, amados irmãos em Cristo Jesus, estamos iniciando o nosso culto de adoração e de reflexão da Palavra de Deus neste domingo, dia consagrado ao Senhor. Que este culto seja um momento que o Espírito Santo use para que estejamos reunidos, mesmo que à distância, para celebrar aquilo que tem nutrido a nossa fé, o culto congregacional. Amados, peço que o Espírito Santo do Senhor nos auxilie, que o momento vivido nesta noite de domingo seja uma experiência transcendente, que seja muito proveitosa esta reunião para a nossa edificação, para a nossa caminhada de fé. Então vamos curvar nossas frontes e clamar ao bom Deus que nos dê a compreensão da palavra, a inspiração para vivermos a nova semana. Poderoso Deus, glorioso e supremo, te adoramos, Senhor, e reconhecemos que a única coisa que podemos te ofertar é a nossa adoração. E, aliás, tu nos criastes para isto, para uma vida de adoração, de comunhão, de relação com o Senhor mesmo. Que o teu bom Espírito nos conduza neste momento, criando uma atmosfera espiritual, que cada lar, pela sua graça, se transforme numa extensão da igreja, e em cada família realmente haja um espírito de adoração, de culto ao teu nome. Oramos, meu Deus, pedindo a tua bênção, para que o culto seja uma realidade que te agrade, que realmente traga sentimento de igreja, de corpo de Cristo. Pois quando nos reunimos é com este pensamento, é com esse sentimento que somos corpo de Cristo. E oramos no nome dele com gratidão. Amém. Amados, neste horizonte de perturbação, de preocupações, procuramos encontrar na palavra de Deus consolo, ânimo e segurança para esta caminhada difícil que estamos vivendo. E enquanto meditava diante do Senhor, que palavra trazer para compartilharmos nesta noite? Duas palavras vêm me chamando a atenção. É a palavra fé e a palavra dispersão. Dispersão é aquilo que estamos vivendo. Esta palavra tem um sentido de nos afastarmos de uma direção, nos confinarmos e tornar nossa vida cheia de limitações. Isso nós vamos encontrar na carta do apóstolo Pedro. Então, abra a palavra do Senhor e permita que o Espírito Santo traga essas verdades para o exercício de fé nestes momentos difíceis que estamos enfrentando. Então, leamos a palavra. Primeira carta, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça a vós outros vos sejam multiplicadas.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Amados, quero colocar como tema para esta reflexão, vivendo mediante a fé. A fé é a coisa fundamental para a nossa caminhada aqui na Terra. É a coisa mais importante para a vida espiritual. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam dele devem fazer nesse sentimento de fé, de confiança. Portanto, o título para nós é Vivendo mediante a fé. Visto que a fé tem sido a bússola poderosa para instruir os eleitos de Deus, todos aqueles que foram chamados para a caminhada aqui na terra rumo à pátria celestial. Lá não haverá mais dispersão. Pelo contrário, a comunhão será plena, total e maravilhosa. Mas enquanto estamos aqui, neste mundo, com este horizonte de perturbação, a fé deve ser a bússola, deve ser a sustentação para a nossa caminhada. Então, para desenvolver esse tema, vou colocar 4 questões, 4 pontos, que espero nos auxilie na compreensão deste viver mediante a fé. Primeiro, vivendo uma nova vida. Do versículo 1 ao versículo 2, Pedro traz isso de maneira muito forte, para que a caminhada a ser iniciada pela fé seja estabelecida na salvação em Cristo Jesus. Não dá para caminhar pela fé sem um relacionamento íntimo com Deus, sem uma experiência de conversão. Portanto, Pedro começa esta caminhada mediante a fé, trazendo para nós esse despertamento, essa consciência de que a caminhada segura, que a caminhada com Deus começa pela nova vida. E Jesus colocou isso muito claro nos evangelhos, dizendo que precisamos nascer de novo, precisamos ter uma nova vida, porque com a velha vida não dá para fazer a caminhada e também não dá para chegar na pátria celestial. Então, vivendo mediante a fé, o ponto fundamental, o ponto inicial é uma nova vida com Deus. Esta velha vida deve ser deixada para trás para começarmos um relacionamento espiritual com o nosso Deus, começarmos uma vida realmente que agrade o Senhor, porque a velha vida não agrada e a velha vida está condenada para a perdição. Portanto, a jornada de fé começa pela nova vida que conseguimos em Cristo Jesus. Então, outro ponto é vivendo mediante a fé pela esperança. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nesses dias difíceis,
onde muitas pessoas estão perdendo a esperança, vivendo um estado de medo, de terror. Então essa palavra vem ao encontro para dizer: há esperança quando estamos firmados em Deus. E a palavra esperança aqui ele coloca da seguinte maneira: nos regenerou para uma viva esperança. A concepção que o mundo tem de esperança é que haja uma possibilidade de acontecer alguma coisa que desejamos, alguma coisa que nos vai trazer um bem. Então, a esperança para o conceito do mundo é uma possibilidade. Mas, na palavra de Deus, esperança é uma coisa consolidada, que não pode mudar porque é viva. Ela não muda. Então, amados, caminhando, fazendo essa caminhada terrena com uma esperança, fortalecido na esperança que vem das promessas de Deus, daquilo que o Senhor já realizou na cruz do Calvário, quando disse diante do Pai: perdoa-lhes, e quando disse àquele ladrão crucificado ao seu lado, dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Então a esperança no Senhor não é uma possibilidade remota, talvez aconteça ou não. E para caminhar nesses dias difíceis, nós precisamos estar calçados, fortalecidos, embasados numa esperança que é viva, consolidada e plenamente estável. Não muda essa esperança, porque está reservada nos céus. Tem a palavra do Senhor que não pode falhar. Então, caminhando nesses dias de incerteza, nesses dias de dúvidas, de solidão, de temores, busque essa esperança em Deus. Busque essa compreensão de que em Deus, mesmo que passemos pelas lutas, nós temos uma esperança eterna. Terceiro ponto: vivendo para uma herança, no versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Esperança. E agora, uma herança. Nós temos uma herança nos céus. E uma palavra aqui, aqueles que perderam tudo com esta crise. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de muitas necessidades materiais. Falta recurso até para alimentação. Estão vivendo um drama do amanhã. O que será amanhã? Falta de emprego, falta de trabalho. Então Deus está trazendo para nós nesta noite essa palavra maravilhosa: herança. E quando podemos entender essa palavra herança, aí podemos compreender ela baseada em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Veja o que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito do Senhor, traz uma dimensão do que seja essa herança. Talvez você esteja chorando, lamentando por um parente ou amigo, alguém muito chegado, que está enfermo até que faleceu. Mas veja, por isso voltamos lá atrás, uma nova vida. E quem tem essa nova vida em Cristo, tem uma esperança e tem uma herança. Veja o que o apóstolo João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amados ouvintes, você que nesta noite está ouvindo esta palavra, há uma herança que Deus está preparando para aqueles que vivem essa vida terrena mediante a fé. E João dá uma visão de uma vida tremenda ao lado de Deus, numa cidade chamada Jerusalém, uma cidade cheia de glória. Deus tem preparado coisas infinitamente melhores para aqueles que vivem mediante a fé, nesta herança que está reservada nos céus. Talvez você perdeu tudo, como já falamos, e quando nós andamos pela rua, constatamos essa verdade. Muitas lojas fechadas, muita gente precisando de alimento, da coisa mais básica para a vida, o pão de cada dia, sem falar nas perdas humanas, no sofrimento que essa crise do coronavírus está impondo. Deus tem um lugar que não vai haver pranto, nem lágrima, nem dor, porque essas coisas que estamos vivendo agora não mais existirão. Então tome posse desta herança. Firme a sua fé nesta herança que o Senhor tem preparado para mim, para você e para todos aqueles que vivem uma caminhada mediante a fé. Quarto ponto, vivendo em segurança. Versículo 5, lá de Pedro. Então Pedro diz, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Sois guardados pelo poder de Deus. Hoje, saindo pelas ruas, vemos as pessoas conscientes, usando máscara, procurando manter um distanciamento para que não sejam alcançados pelo vírus. Há certos cuidados que precisamos tomar, e isso tem que ser feito mesmo, porque a situação é grave. E procurando nesses recursos, nesses meios, uma segurança para não ser atingido por este vírus. Isso é fato, é real, e precisamos fazer, enfatizamos. Mas a segurança maior, plena, que não falha quando estamos segurados por Deus. Então, meus amados, estes dias de dificuldade, de perigo, de medo, estão nos aconselhando a dizer, busque a sua segurança em Deus. Busque realmente ser protegido pelo Senhor. Lendo de novo, porque sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Preparada. Essa segurança é por aquele que diz, tudo eu posso. E diz mais, que não cairá um cabelo de nossa cabeça sem o consentimento do Senhor. Essa é a segurança real. Claro que tomamos as providências por uma questão de responsabilidade, por consideração de respeito, mas a nossa segurança maior é transcendente. Está nesta fé, vivendo esta vida com Deus. Vivendo em segurança. E por fim, queremos considerar ainda nesse ponto, uma vida triunfante. Esta crise vai passar em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está usando isso, pode usar isto para nos chamar a atenção, para despertar a nossa consciência, para mostrar como somos frágeis, como a vida é frágil, como não há segurança plena neste mundo, não há segurança de confiança nas coisas deste mundo. Esta crise está dizendo, olha, você precisa uma vida com Deus,
precisa descansar no poder do Senhor. Vou cooperar com outro texto. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O que Paulo diz? Esta segurança que vem de Deus nos garante uma vida triunfante, uma vida de vitória. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Passada essa crise, e aqui quero alertar, essa crise não termina com a crise maior. Vivemos num mundo que a Escritura diz que é um mundo tenebroso, um mundo assustador. E Jesus disse também que este mundo jaz no maligno. Há uma conspiração diabólica para destruir as criaturas, destruir a obra de Deus. Por isso precisamos ser guardados pelo poder de Deus. E a Bíblia diz, em Hebreus, que há legiões de anjos que, sob o comando do Senhor, operam para nos proteger, para nos guardar nesta caminhada mediante a fé. Então, nesta noite, que você entenda isso, meu amado. Esse vivendo mediante a fé, é a maneira correta, poderosa para viver nesses dias difíceis. Porque, primeiro, a fé estabelece um relacionamento com o Todo-Poderoso, com o Criador. E a Bíblia diz que, quando aceitamos Jesus Cristo, João, Evangelho de João 12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a fé é o meio, é o recurso que Deus estabelece, a maneira que Deus estabelece para uma vida vitoriosa nesta caminhada. Então, recapitulando, vivendo mediante a fé, começa por uma nova vida, uma experiência real, autêntica com Deus. E quando passamos dessa experiência, podemos viver pela esperança. Muitas pessoas estão vivendo sem esperança. Estão desiludidas, muitos em estado de depressão, de crise. Deus está dizendo nesta manhã, creia em mim. Eu posso tratar com tudo isso. E vou te dar uma esperança eterna. Também tem uma herança para ser desfrutada na eternidade. Mesmo que tenhamos perdido tudo. Como diz Apocalipse, tudo é novo. Deus faz uma coisa nova, um mundo novo, uma vida tremenda, gloriosa ao lado do Senhor. E o último ponto, só recapitulando, vivendo em segurança. Vivendo sob a proteção do Senhor. Guardados pelo próprio Deus. A vida triunfante. Que depois podemos celebrar, depois dessa crise, celebrar com nossos cultos presenciais, testemunhando de como o Senhor nos conduziu. Então, nesta noite fica essa palavra. Viver mediante a fé é estar em harmonia com Deus para viver nesta terra. Lembre-se sempre, só a fé genuína, criada quando aceitamos Jesus Cristo, nos habilita a viver uma vida vitoriosa. Nesta noite, então, está aí a palavra do Senhor e que possamos refletir durante a semana e tomá-la como uma experiência, um exercício para caminhar neste momento de grandes tribulações. Vamos orar. Poderoso Deus, te agradecemos porque o Senhor não nos desampara, o Senhor tem colocado a sua palavra para nos fortalecer, o seu Espírito Santo que está nos chamando a atenção para uma verdadeira vida com Jesus Cristo. Ó Deus, que
o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, toque neste momento a cada coração, dando capacidade para viver esta nova semana. E eu oro por você em particular que está me ouvindo nesta noite. Que Deus te abençoe, que o Senhor cuide de sua vida nesta nova semana. Uma palavra de oração diante do altar do Senhor a favor dos doentes, dos enfermos. E dizendo, nosso Deus, nosso Pai, Tu que és todo-poderoso, visita estas vidas que estão enfermas e operes ali o milagre da cura. Aos que estão, meu Deus, sem recursos materiais, abre as janelas dos céus para que os recursos venham ao encontro destas vidas necessitadas. Aos que estão abalados, tristes, desamparados, traz, meu Deus, essa nova esperança. Implanta nos corações essa esperança de uma pátria celestial, de uma vitória final, de uma vida triunfante. Abençoa, meu Deus, a minha igreja como um todo e a todos aqueles que estão ouvindo. E nesta noite oramos, pedimos estas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos para o exercício da ceia. Uma das ordenanças do Senhor para aqueles que vivem mediante a fé. Então vamos chegar à mesa da ceia para partilharmos deste exercício de afirmação de nossa fé em Jesus Cristo. Amém.